O Instituto Médico Legal de São Paulo vai entregar no começo da semana o laudo final sobre a morte de Fernando Ramos da Silva, o Pichote. Fernando, que tinha 19 anos, foi morto por soldados da Polícia Militar de São Paulo com 8 tiros na terça-feira passada. A PM disse que ele foi morto num tiroteio depois de um assalto em Diadema, na periferia de São Paulo. Esta semana, o delegado de Diadema, Antônio Carlos Mesquita, vai fazer a reconstituição dos fatos. Fernando Ramos da Silva, que estrelou o filme Pichote de Hector Babenco, morreu da mesma forma que o personagem que interpretou no cinema. A família chegou do Paraná em 67, quando Fernando tinha apenas 19 dias de vida. Eles vieram morar nesta rua do Jardim Caiema, uma vila pobre de Diadema. O pai construiu um barraco de madeira nesse terreno. 12 anos depois, Fernando mandou construir esta casa de alvenaria, com dinheiro que ele ganhou no filme. É uma casa simples, 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Antes do filme, Fernando era uma criança comum, como qualquer outra criança pobre da periferia de São Paulo. Mas muito sensível. Foi essa sensibilidade que lhe abriu as portas de um grupo de teatro amador em Diadema. Trabalhou em várias peças e, com a experiência obtida, foi escolhido por Hector Babenco para ser a estrela do filme Pichote, A Lei do Mais Fraco. Era a fama, o sucesso, o reconhecimento do mundo inteiro chegando. João Henrique, 10 anos, Rua Lava Pés, 35 Fundos, Maria Ribeiro da Costa, pai desconhecido, confere. Vai morrer. Pai desconhecido, confere. Confere. Eu gostei muito de participar do filme Pichote, né? Gostei muito de fazer esse filme. Pichote ganhou dinheiro. Não muito, mas o suficiente para sonhar que a vida dele tinha mudado. Vieram mais um filme, Eles Não Usam Black Tie, em que ele trabalha com Bette Mendes, e até novelas de televisão. Você vai me desculpar, viu, Maria? Mas você tá ficando muito boa. Eu te arrependo. Mas Fernando não se aplicava muito ao trabalho, não cumpria os compromissos, não estudava o necessário. Tinha uma certa dificuldade de decorar o texto, era um pouco rebelde, me parecia. Mas um bom menino. Sempre me pareceu que o Fernandinho teria um belo futuro como ator, se ele tivesse dedicado a isso. As ofertas de trabalho foram diminuindo. Fernando foi se isolando, voltou à periferia. Pouco tempo depois, aos 16 anos de idade, o nome dele estava de novo nas manchetes dos jornais, preso por roubo. Coisas que aconteciam no filme passaram a ser verdadeiras. Aconteceram com você também, que acabou sendo preso. Como é que você viu essa experiência? A primeira experiência eu não gostei, não. No filme você não gostava? E na vida real? Nem na real. Nem na vida real gostei. Os amigos de Fernando ainda tentaram ajudá-lo mais uma vez. Ele foi solto, recomeçou a trabalhar e se ligou outra vez ao teatro. Antes de completar 18 anos de idade, Fernando casou e nasceu a filha Jaqueline. A mulher dele sempre subia aqui com ele, mas era difícil a gente ver ela carregar a menina, era ele. A gente via que ele era pesado demais. No começo do ano, Fernando se ligou ao grupo de Carlos Lira, autor e diretor de teatro na periferia de São Paulo. Com esse grupo, ele foi ao Nordeste no começo de agosto e falou à TV. Apesar que seja uma mixaria, sabe, um cruzado que a gente já vê com uma criança, para ajudar seus pais que venham pedir, né? Eles se sentem negados, que as pessoas negam, se sentem negados, aí é a revolta deles maiores. Porque aí eles procuram uma forma mais fácil, o furto. Pega ladrão! Pega ladrão! A história de Fernando Ramos da Silva começou a chegar ao fim na tarde da última terça-feira, aqui no quilômetro 16 da rodovia dos Imigrantes. Segundo a versão da polícia, ele e um amigo foram vistos assaltando uma pessoa que passava por aqui. A polícia militar foi avisada e Pichote fugiu a pé nessa direção, onde fica a favela onde ele morava. Pouco antes das 5 horas, Fernando foi visto correndo por estas ruas e pulando pelos telhados e lajes destas casas. Atrás dele, muitos soldados da polícia militar. Depois de correr muito da polícia, Pichote saltou da laje de uma altura de mais de 2 metros e aqui embaixo ele entrou nesse quartinho e foi se esconder ali, ó, embaixo desta cama, mas logo foi descoberto pela polícia. A polícia tem uma explicação detalhada para o que aconteceu aqui, que não confere com as testemunhas da morte de Fernando
e nem com as evidências até agora levantadas pela perícia criminal. Os 3 elementos que se envolveram propriamente dito nas ocorrências policiais se encontravam mais ou menos em cima de uma laje. E realmente uma das portas estava entreaberta de uns casebres, né? Aí lhe deram aquela voz dizendo que para se entregar, para sair, coisa e tal, entendeu? E de imediato essa porta foi aberta e houve os disparos de arma de fogo. Em seguida houve a tentativa de legítima defesa por parte dos nossos componentes. Ele pulou para o outro quintal, depois ele pulou para aqui, aí escondeu aqui, aí os policiais vieram e atiraram nele aqui. Mas quando você viu ele pulando de laje para outra laje, você viu o Pichote armado ou não? Sem arma, não tinha arma nenhuma. Ele estava sem arma, estava sem camisa e estava de calça só. Este é o laudo do exame de corpo de delito. Aqui estão as 3 balas encontradas no corpo de Pichote e os desenhos que mostram que ele morreu com 8 tiros, 3 no braço direito e 5 no peito. O resultado das primeiras investigações põe em dúvida a versão de tiroteio. Não foram encontradas marcas de balas no quarto. E o laudo do exame de corpo de delito mostra que os tiros foram concentrados no corpo de Fernando. Os desenhos são bem claros. Os disparos, segundo a análise do médico legista, foram feitos de cima para baixo. O que disseram as outras testemunhas? Elas dizem o seguinte, que quando tiveram contato ambas com eles, ele estava sem camisa. E viram ele de frente e de costa, e que ele estava desarmado. O velório mostrou o tamanho da fama de Pichote. Uma multidão de amigos, parentes e curiosos veio até aqui, do cemitério de Diadema, se despedir dele. Os 3 policiais militares envolvidos na morte de Fernando Ramos da Silva continuam trabalhando normalmente na 3ª Companhia de Diadema. O oficial nos disse por telefone o seguinte: para a Polícia Militar, Fernando Ramos da Silva é apenas mais um dos 190 marginais que já foram mortos pela PM neste ano.